Sabe aquele tipo de pessoa que, só de estar presente, muda o ambiente inteiro. O ar parece ficar mais leve, os pensamentos se acalmam. De repente, você sente que está em paz, mesmo sem saber o porquê. Essas pessoas não são comuns. Elas carregam algo diferente, algo que vai além da aparência, do que dizem ou fazem. Elas carregam um chamado. São os escolhidos. Mas antes de você idealizar demais essa presença encantadora, preste atenção. Porque o que muitos não entendem, e poucos têm coragem de dizer, é que por trás da doçura, da compaixão e da serenidade dos escolhidos, existe uma força silenciosa, antiga e implacável. E quando provocada, essa força desperta. Hoje, você vai entender por que os escolhidos são vistos como anjos na terra, mas também porque podem se tornar os piores pesadelos de quem os trai. O que vou te revelar não é só uma explicação, é uma revelação espiritual. Uma verdade que muitos sentem, mas não conseguem colocar em palavras. E se essa mensagem chegou até você agora, neste exato momento, não é por acaso. É porque o universo está te chamando para escutar algo que sua alma já sabe, mas talvez você tenha esquecido. Se em algum momento você sentir que estou falando com você, escreva 777 nos comentários. Esse número é como um código espiritual, uma forma de selar o que você vai sentir aqui dentro. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é o lembrete de quem você realmente é. Agora, respire fundo. E prepare-se para descobrir os 8 motivos que tornam os escolhidos tão perigosos, justamente porque eles são os mais gentis. Eles não carregam cura. Eles são a cura. A presença de um escolhido não é apenas agradável. É transformadora. Ficar perto de um escolhido é como entrar num processo silencioso de purificação. O caos interno começa a se organizar. As dores se tornam visíveis. E a alma, que antes estava sufocada, começa a respirar de novo. Mas aqui está o segredo. O mesmo olhar que te conforta é o que expõe as suas sombras. A energia de um escolhido não é seletiva. Ela acolhe, mas também confronta. Ela cura o que está pronto, mas queima o que insiste em se esconder. Estar ao lado de um escolhido é como estar diante de um espelho que reflete não apenas o que você mostra ao mundo, mas tudo aquilo que você esconde até de si mesmo. Eles te enxergam com uma delicadeza firme, com uma doçura que, ao mesmo tempo que acolhe, também corrige. A cura que eles proporcionam não vem por palavras ou conselhos. Vem pelo impacto vibracional da presença. É como se cada gesto deles fosse carregado de uma frequência que atravessa a lógica, que toca onde o trauma se esconde, que desperta memórias que você nem sabia que ainda doíam. E o mais impressionante é que eles não fazem esforço para isso. A cura acontece naturalmente. É o campo espiritual que eles carregam. É a conexão invisível com o divino, que se manifesta até quando eles estão em silêncio. Até um abraço deles parece reorganizar as emoções. Por isso, muitos não entendem porque choram ao abrir o coração diante de um escolhido. Mas é simples. Suas lágrimas não são fraqueza. São libertação. O que estava preso dentro há muito tempo finalmente encontra permissão para sair. Eles não apenas escutam. Eles ouvem com a alma. E isso cura. Eles não apenas olham. Eles veem com compaixão. E isso salva. Sua presença ativa algo esquecido. A lembrança de quem você era antes da dor, antes das máscaras, antes do medo. Um escolhido não vai te forçar a mudar. Ele apenas vai te lembrar, com amor, quem você é de verdade. E é nesse instante que tudo começa a se alinhar. Por quê? Quando você se vê através dos olhos de alguém que carrega luz, você começa a se enxergar com mais verdade também. 2. A paciência deles não é infinita. É estratégica. Os escolhidos não são precipitados. Eles não reagem com impulsividade, porque aprenderam que o tempo é um aliado silencioso da verdade. Enquanto o mundo grita, eles observam. Enquanto todos correm para responder, eles aguardam. Não por medo ou indecisão, mas por sabedoria. A espera deles é um tipo de oração disfarçada, uma confiança plena de que tudo que precisa ser revelado será no tempo certo. É por isso que eles parecem calmos mesmo diante da injustiça. Por fora, silenciosos. Por dentro,
conectados com algo muito maior. Eles entendem que o ciclo da vida é perfeito, que cada atitude carrega uma consequência e que a justiça espiritual não precisa de plateia para acontecer. Por isso, mesmo quando feridos, eles não expõem. Eles entregam. Mas atenção, essa espera não é infinita. Há um ponto, uma linha, um limite sutil que, quando cruzado, muda tudo. O silêncio que antes era misericórdia, se transforma em sentença. A bondade que antes insistia em acreditar, se recolhe. E quando isso acontece, o movimento do escolhido é silencioso, mas devastador. Eles não batem portas. Eles apenas deixam de estar. E nesse gesto simples, o universo responde. Porque o que muitos esquecem é que os escolhidos não estão sozinhos. Há forças maiores que os acompanham. E quando eles recuam, essas forças agem. A paciência deles é uma extensão da sua fé. Eles acreditam no arrependimento, na evolução, na chance do outro. Eles suportam mais do que deveriam, muitas vezes ignorando o próprio cansaço espiritual. Mas quando a intuição diz acabou, não há apelo que os faça voltar. E o que vem depois não é vingança. É consequência. O tempo que foi oferecido não volta. A oportunidade de cura que foi recusada se fecha. E não por maldade, mas por alinhamento. Os escolhidos sabem que não podem carregar quem insiste em permanecer na escuridão. Essa paciência, por mais longa que seja, é sagrada. E justamente por isso, não pode ser banalizada. O silêncio deles é um presente. Mas quando termina, é porque o céu já deu todas as chances possíveis. 3. Eles não explodem. Eles decretam. Quando um escolhido se cala, o mundo deveria escutar. Porque o silêncio de quem carrega a verdade não é ausência de resposta. É preparação para uma revelação. O escolhido não é movido por raiva. Ele é conduzido por discernimento. E quando fala, não está apenas desabafando. Está liberando algo que vem de muito mais alto. Não espere gritos, ataques, discussões. Eles não se perdem em confrontos terrenos. Eles esperam o momento exato em que as palavras não serão apenas ouvidas, mas sentidas como flechas na alma. O que eles dizem ecoa. Toca onde nada mais conseguia alcançar. Porque não falam do ego. Falam do espírito. E por isso, quando dizem basta, não é apenas uma palavra. É uma sentença espiritual. Um marco. Um ponto final colocado pela própria vida. As frases que saem da boca de um escolhido são como lâminas de luz. Não machucam para ferir, mas para revelar. Elas cortam as mentiras, as máscaras, as ilusões que foram toleradas por tempo demais. Há uma autoridade invisível por trás de cada palavra dita com essa calma. E essa autoridade não foi conquistada por gritos. Foi forjada em silêncio, nas batalhas internas, nas noites em que o escolhido escolheu perdoar quando ninguém merecia. É por isso que, quando ele fala, até quem não acredita, escuta. Não tem performance. Não tem teatro. Tem verdade. Uma verdade que vibra, que pulsa, que obriga até o coração mais endurecido a se calar por dentro. Porque a alma reconhece a origem do que está sendo dito. Sabe que não é opinião. É direção. É uma linha traçada pelo invisível. E quem ouve, sente. Mesmo que não entenda racionalmente, algo dentro começa a se reorganizar. É como se o próprio universo dissesse: agora é hora de enxergar. Essa é a força do decreto de um escolhido. Ele não fala com raiva. Fala com destino. Não responde para vencer uma discussão. Fala para libertar. Para fechar ciclos. Para permitir que a justiça espiritual complete seu percurso. E se você já ouviu um escolhido dizendo poucas palavras que mudaram tudo, sabe exatamente do que estou falando. Porque quando eles se manifestam, não estão buscando vencer, estão obedecendo uma ordem maior. A ordem da verdade. 4. Eles protegem os outros, mas também guardam o próprio templo. Existe algo quase sagrado na forma como os escolhidos cuidam de quem está ao redor. Eles abraçam causas que não são deles, levantam quem já foi esquecido, sustentam pessoas com a própria fé quando elas já não têm mais forças para acreditar. A presença deles é como um campo de proteção invisível. Onde há caos, eles trazem ordem. Onde há medo, eles irradiam coragem.
Mas o que quase ninguém percebe é que essa força que eles direcionam ao mundo também guarda algo muito mais precioso: o próprio espírito. Os escolhidos não se deixam contaminar facilmente. Eles podem entrar em ambientes carregados, conversar com pessoas pesadas, lidar com situações intensas, mas carregam dentro de si um filtro espiritual, como se o coração soubesse separar o que entra e o que não pode permanecer. E por isso, por mais compassivos que sejam, eles não toleram desrespeito energético. Não importa se é alguém próximo, alguém querido ou alguém em sofrimento. Quando alguém ultrapassa os limites sagrados da sua alma, o escolhido se afasta. Não com raiva, não com drema, mas com clareza. Ele entende que proteger o próprio templo é tão importante quanto proteger os outros. Porque ele sabe, se a própria casa estiver em ruínas, como poderá oferecer abrigo a alguém? Os escolhidos não negociam seus valores. Eles não aceitam meio termo quando se trata da própria paz. Sabem exatamente o que os desequilibra e preferem ficar sozinhos a conviver com o que envenena suas raízes. Eles são firmes, mesmo quando a decisão dói. E o mais admirável, eles cortam com amor. Cortam laços, sim, mas não com ressentimento. Cortam com serenidade. Não a vingança, a purificação. Eles não se afastam para ensinar lições, mas porque respeitam profundamente aquilo que carregam por dentro. A missão que eles têm não permite que carreguem pesos que não são deles. E quando percebem que alguém está drenando sua luz, sugando sua energia ou ferindo sua essência, eles se recolhem. E nesse recolhimento, eles se renovam. A ausência deles não é punição. É cura. É reorganização interna. É um chamado da alma dizendo: volte para o seu centro. E quem tenta invadir esse templo espiritual com manipulação, mentira ou ego, descobre da pior forma que o escolhido pode ser gentil, mas não é permissivo. Ele acolhe quem vem com verdade, mas fecha as portas espirituais para quem insiste em desrespeitar os limites sagrados que o protegem. É por isso que muitos sentem falta deles depois que vão embora. Porque percebem, tarde demais, que o que havia ali não era apenas presença, era um espaço sagrado, um abrigo divino, um campo de proteção que só existe onde há verdade. 5. A ausência deles grita mais do que 1000 palavras. Quando um escolhido vai embora, o mundo ao redor sente, mesmo que ninguém diga em voz alta. O silêncio que ele deixa não é comum, é um tipo de vazio que tem som, cheiro e memória. Um eco profundo que não desaparece com o tempo. Porque o que ele carregava consigo não era apenas presença, era equilíbrio. Muitas vezes, as pessoas não entendem o quanto um escolhido segurava, organizava, acalmava. Acham que tudo estava bem porque as coisas simplesmente fluíam. Mas não era o ambiente que era leve, era ele que sustentava aquilo com sua vibração. Era a luz silenciosa dele que abafava o caos invisível. Era a paz dele que neutralizava as tensões que os outros nem percebiam que estavam ali. E quando ele se retira, tudo aquilo que estava disfarçado começa a emergir. A bagunça volta. A confusão cresce. As brigas aumentam. As sombras se multiplicam. Porque a verdade é que muita gente só percebe o tamanho da paz quando ela vai embora. A ausência de um escolhido tem peso. Ela revela. Ela expõe. Ela deixa claro o que antes estava escondido, sob a suavidade da presença dele. E quem antes se acostumou com essa presença, muitas vezes nem nota o quanto se apoiava nela, até sentir que tudo desabou com a partida. É como se a alma dele preenchesse o espaço. E quando se vai, o espaço se torna um espelho do que sempre esteve ali, mas estava sendo segurado pelo invisível. A ausência dele não é ausência de pessoa. É ausência de propósito, de frequência, de alinhamento. E o mais doloroso para quem fica é perceber que o escolhido não saiu por impulso. Ele aguentou o quanto pôde. Silenciou quando podia ter falado. Perdoou quando poderia ter se afastado. Insistiu quando já havia motivos para desistir. Mas quando ele vai, é porque algo mais alto já autorizou. E não adianta chamar de volta. Não adianta se desculpar superficialmente. Quando o escolhido decide partir, não é o ego que o guia. É o espírito. E o espírito não negocia. Ele apenas obedece ao tempo. A ausência de um escolhido não causa raiva. Causa arrependimento. Não gera revolta.
Gera reflexão, porque ele não deixa só o vazio. Deixa a lembrança viva do que era ter uma alma iluminada ao lado. E aí, quem o perdeu, entende? Com o tempo, ele não era apenas uma boa companhia. Era um escudo espiritual, um lembrete do céu, um emissário da luz. E a pergunta que fica no coração de quem ficou, muitas vezes tarde demais, é só uma: como eu não percebi o que estava ao meu lado? 6. Eles enxergam o que ninguém vê. Existe algo misterioso, quase inexplicável, no olhar de um escolhido. Não é julgamento, não é curiosidade. É como se eles enxergassem através da carne, da fala, da imagem. Eles não se impressionam com aparências. Não são enganados por palavras bonitas. E não se distraem com sorrisos forçados. Um escolhido lê o invisível. Capta o que está por trás do que foi dito. Percebe a intenção por trás do gesto, o medo escondido por trás da arrogância, a dor oculta por trás da agressividade. Eles não precisam de provas. Eles simplesmente sabem. E essa sensibilidade não vem de um dom qualquer. Vem da conexão direta com algo mais alto. A alma deles está sintonizada com o espiritual, e por isso, carregam uma percepção que ultrapassa os sentidos humanos. Enquanto os outros veem o que é visível, o escolhido percebe o que é real. É por isso que é tão difícil mentir para eles. Mesmo que você não diga, mesmo que tente esconder, eles já perceberam. Mesmo que tentem disfarçar, eles já sentiram. Eles podem até não confrontar de imediato, mas internamente, já sabem onde está a verdade e onde mora a ilusão. E o mais impactante é que essa percepção não vem com agressividade. Vem com calma, mas uma calma que incomoda. Porque quando um escolhido olha dentro de você, sua alma responde. É como se todos os disfarces começassem a escorregar, um a um, até que só reste a sua essência. Eles não expõem, mas também não fingem que não viram. Simplesmente se afastam, ou silenciam. E nesse silêncio, o outro começa a sentir o desconforto. Porque diante de um escolhido, ninguém consegue manter a máscara por muito tempo. Essa sensibilidade não é um peso para eles. É uma missão. Eles foram colocados no mundo para discernir o que os olhos não veem. Para proteger quem ainda não entende o próprio valor. Para filtrar o que se aproxima, não por elitismo espiritual, mas por sabedoria emocional. E ainda assim, são muitos os que tentam enganá-los. Para filtrar o que se aproxima, não por elitismo espiritual, mas por sabedoria emocional. E ainda assim, são muitos os que tentam enganá-los, que acham que estão sendo espertos, que confundem a gentileza do escolhido com a ingenuidade. Mas o que essas pessoas não sabem é que o escolhido já viu tudo, e mesmo assim, decidiu observar mais um pouco, não por fraqueza, mas por misericórdia. Só que quando essa misericórdia se encerra, não há aviso. O escolhido apenas some, se recolhe, fecha o ciclo, porque percebeu que o outro já sabia que estava sendo falso, e mesmo assim escolheu continuar. Eles enxergam o que ninguém vê, mas o mais bonito é que, mesmo assim, continuam oferecendo luz. Porque o amor que carregam é maior do que qualquer disfarce. Mas também sabem, amor não é cegueira, é clareza. E quem tenta confundir essa luz com a escuridão, cedo ou tarde, sente o corte da verdade. 7. Eles oram até o último segundo. Mas quando desistem, acabou. O coração de um escolhido é um altar vivo. Eles intercedem em silêncio, dobram os joelhos por pessoas que nem sabem o quanto são amadas espiritualmente. Acreditam na mudança, na cura, na transformação, mesmo quando tudo parece perdido. Eles insistem quando todos desistem. Estendem a mão quando já foram feridos. E continuam acreditando mesmo depois de terem sido decepcionados. Mas há um ponto, e quando ele é cruzado, algo muda. A cobertura espiritual que ofereciam é retirada. O campo de proteção se fecha. Não por vingança, mas por alinhamento. Quando a conexão se rompe, a missão ali termina. O escolhido se recolhe. E o que antes era graça, vira silêncio. O que era luz, agora é ausência. E aí, quem abusou da presença, sente o peso da partida. Porque o que o escolhido oferecia não era comum, era proteção enviada do alto. E quando ele se vai,
Leva com ele tudo o que sustentava espiritualmente quem não soube honrar. 8. Eles não são comuns. São sinais vivos do céu. A presença de um escolhido não se explica, se sente. É como se a atmosfera mudasse quando ele entra em um ambiente. Conversas se silenciaram, o ar ganha peso, não de opressão, mas de reverência. Algo no invisível se organiza. Eles carregam uma frequência diferente. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carrega intenção. Eles não passam despercebidos porque a alma deles brilha, mesmo quando não dizem nada. E esse brilho é mais do que carisma, é missão. São faróis espirituais vivos. E por isso, quando estão em ambientes desalinhados com essa missão, algo entra em conflito. A paz deles vira confronto. A suavidade, uma força que desestabiliza tudo o que está em desacordo com a verdade. Eles não precisam confrontar para revelar. Apenas existir já denuncia o que precisa ser curado. E por isso, ou são profundamente amados, ou perigosamente rejeitados. Nunca passam neutros. Porque são chamados, enviados, guardiões da luz em um mundo cheio de sombras. E agora, uma palavra direta para você, que se reconheceu em cada linha deste vídeo. Você não é exagerado. Você não sente demais. Você não está quebrado, nem deslocado neste mundo. O que você carrega é raro. É divino. E porque é raro, muitos não entendem. Porque é sagrado, poucos valorizam. Sua bondade não é fraqueza. Sua paciência não é passividade. Sua compaixão não é ilusão. É força espiritual. É armadura invisível. É dom que transforma. Você é aquele que acolhe sem pedir nada em troca. Que sente o que ninguém vê. Que se parte em 1000 pedaços para manter a paz dos outros inteira. Mas agora chegou o momento de reconhecer o seu valor. De proteger sua luz. De lembrar, você também é templo. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser um instrumento que o céu usará para despertar outro escolhido. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue andando na luz. Mas nunca, jamais, se esqueça do fogo sagrado que você carrega por dentro.